Outro dia me perguntaram qual que é o hábito ou o fator mais subestimado para ter uma qualidade de vida e uma saúde mental em dia. E eu respondi com bastante certeza que é uma boa noite de sono. Muitas pessoas não sabem o que é ter uma boa noite de sono porque há muito tempo não a têm. Por diversos fatores. Ou a pessoa tem algum transtorno psiquiátrico, como algum tipo de insônia e precisa de um tratamento especializado para resolver o problema, ou, que é o que ocorre na maior parte das pessoas, que tem alguma dificuldade de dormir bem ou que dorme mal, aí o dia a dia da pessoa impede que ela tenha um sono de qualidade, porque o sono de qualidade ele é um resultado do que você faz enquanto está acordado. Você não simplesmente vai para a cama e liga um botão e esse botão começa a produzir um sono de qualidade. O sono de qualidade começa quando você acorda, começa com o que você faz no dia a dia, etc, etc. A questão é que quando você dorme mal, uma série de alterações de atividade de redes no seu cérebro produzem no seu aspecto funcional, ou seja, naquilo que você está fazendo, algumas modificações que podem ser bastante deletérias para sua produtividade ou para sua capacidade de interação com o mundo. Uma dessas modificações está exemplificada na figura aí da tela. Essa figura é de um artigo review, uma revisão publicada na Nature por um pesquisador que reuniu vários achados da literatura científica sobre alterações que ocorrem no cérebro de pessoas que dormem mal. E esse achado aqui específico explica o porquê que após uma noite mal dormida nós temos uma dificuldade maior de se concentrar e por que essa dificuldade maior de se concentrar gera, entre muitas aspas, um padrão atencional semelhante a quem tem um TDAH, ao de quem tem um TDAH, principalmente um TDAH do tipo desatento. Vou explicar aqui para vocês essa figura com calma e vocês vão entender do que eu estou falando e peço que você também veja aí se isso acontece com você, se é que você tem dentro do seu dia a dia algumas noites de qualidade de sono e portanto você consegue fazer referência, porque como eu falei, muita gente dorme mal há tanto tempo e aqui o dormir mal não é necessariamente ter insônia, que essa pessoa é pelo sono mais curto ou não ter um sono de qualidade ou exagera no estimulante ou fica muito estressada antes de dormir, qualquer que for o fator, impede que a pessoa tenha uma noção de como ela é após uma noite de sono de qualidade. Pois bem, o que esse gráfico está mostrando? Vou botar minha mão aqui, que eu tenho uma mão aqui para conseguir fazer, né, o negócio para vocês verem. O que ele está mostrando? Ele está mostrando um cérebro aqui nessa primeira coluna desses dois gráficos gangorra aqui. A gente vê um cérebro descansado e aqui a gente vê um cérebro privado de sono, né? Um cérebro que não dormiu muito bem. Aqui a gente tem duas principais redes exemplificadas nessa figura, que é essa rede FPN, que é Frontal Parietal Network, e DMN, que é Default Mode Network. Essas duas redes, e aí elas se repetem aqui, né? Essas duas redes, elas são meio que antagônicas no seu cérebro, né? Ou dentro da atividade de um cérebro plenamente funcional, elas deveriam ter uma atividade antagonizada, ou seja, quando a frontoparietal network está pesando mais, está mais ligada, nesse sentido aqui da gangorra, né? Está com mais peso na equação, a DMN deve estar desligada, por isso que a gente está vendo a gangorra dessa forma. E o inverso também é verdade, quando a frontoparietal network está desligada, a DMN tem que estar pesando mais na equação. Quando você vê a atividade dessas redes num cérebro descansado, é exatamente o que acontece. Quando o cérebro está numa atividade, realizando alguma atividade, a frontoparietal network está ligada e a default mode network está desligada. Por quê? Porque a frontoparietal network, essa rede aqui, ela é uma rede, faz um monte de coisa, mas bem resumidamente, é uma rede que está mais envolvida em você jogar a sua atenção, presta atenção aqui. Essa parte é importante, atenção aqui. É uma rede que está mais envolvida quando ela está ligada, como nesse exemplo aqui, durante a execução de uma tarefa, ou seja, você pede para um sujeito ali na máquina de ressonância magnética funcional resolver alguma questão que envolve atenção e trabalho cognitivo, essa rede fica mais ligada. E quando ela liga, ela desliga ou atenua, né? Desliga um exemplo exagerado, ela atenua a atividade da DM Network, da Default Mode Network. Por quê? Porque a rede FPN, ela está envolvida com atividades que você está resolvendo que envolvem a atenção.
envolve raciocínio, envolve estruturar uma saída para aquele problema. Como você resolver um problema matemático, um cubo mágico, jogar xadrez, alguma atividade aí que você tem que resolver. A ADMN, ela está mais envolvida em estados internos. É difícil explicar o que faz a ADMN. Basicamente, acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ela foi descoberta nos anos 2000, mais ou menos em 2000, 2001, foi publicado um dos papers mais citados da literatura numa revista chamada PNAS, mostrando a existência da ADMN. E o que os pesquisadores perceberam é que, após o boom das máquinas de ressonância magnética funcional da década de 90, onde todos os estudos pediam para as pessoas manipular alguma coisa e ver, portanto queriam ver quais as áreas do cérebro ligavam, alguns pesquisadores perceberam que quando a pessoa estava fazendo nada, estava viajando na maionese, uma série de redes do seu cérebro aumentavam a atividade. Essa é a rede DMN. Ela aumenta a atividade quando você está dando aquela viajada. Sabe aquela viajada na maionese? Você tá parado assim, olhando pro nada. Sei lá, sabe? Às vezes até a pessoa te olha, te cumprimenta, você tá com o olho direcionado para ela, tá com o olho nela, mas você não tá pensando, você tá meio que interno, em algum lugar dentro de você. Quem faz isso é a DMN. Curiosidade, estudos já mostraram que a DMN é muito necessária para criatividade, parece ter um efeito causal. Estudos já mostraram que pessoas com depressão crônica, transtorno depressivo, têm um aumento médio da atividade da DMN, principalmente aquelas depressão mais deprimidas, né? Sem ser aquelas depressões mais ansiosas, aquelas depressão com mais tristeza, com aquele colete de chumbo, que a pessoa tem dificuldade de se locomover, de fazer coisas básicas. Mostrando, então, provavelmente a pessoa está mais para dentro, que poderia ser uma explicação neurobiológica para a ruminação na depressão. Mas, enfim, só um parênteses. Então, veja que num cérebro descansado, a frontoparietal network, numa execução de atividade, ela está funcionando, que é o esperado, o sujeito está executando uma atividade, e a DMN está desligada. Ok? Quando você está numa atividade, quando você não está fazendo uma atividade, off-task activity, ou seja, você não está executando nenhuma tarefa, a DMN volta a pesar, que é a função dela, e a frontoparietal network perde ali o seu protagonismo, que é o esperado. Isso aqui é um cérebro saudável, no sentido de capacidade de execução de tarefas, tá? Tem uma atenção robusta, uma memória de trabalho organizada e consegue performar em tarefas. Agora veja o que acontece, depois eu falo do tálamo aqui, num cérebro privado de sono, cérebro que dormiu mal. Não necessariamente um sujeito com transtorno de insônia, mas aquela 3, 4 noites dormindo meio mal por uma questão que está acontecendo na sua vida, seja lá qual for. Olha o que ocorre. As redes, elas também mantêm um padrão de atividade semelhante, mas veja que a inclinação dessa rampa aqui, ela não é tão eficiente quanto aqui. O que isso significa? Isso significa que o sujeito que dormiu mal, quando está executando uma tarefa, lembra aqui no primeiro gráfico, as redes do cérebro, e lembra, rede é um conjunto de áreas, não é uma área específica, são várias áreas interconectadas que funcionam juntas. Essa rede, ela não consegue ligar com uma eficiência tão grande porque a Default Mode Network, a rede de modo padrão, na tradução, que é a tradução científica, ela não desliga tanto. E o mesmo ocorre quando você está numa off-task activity. O que significa isso, galera? Presta atenção aqui de novo. O cérebro que dorme mal, segundo esses estudos, basicamente ele não consegue ativar com tanta eficiência a rede cognitiva, que envolve usar áreas para resolver aquele problema do seu dia, como estudar alguma coisa ou ler, prestar atenção. Porque a outra rede, que é a rede mais ruminativa, que desliga um pouco a sua atenção, ela é teimosa e não se desliga. Então fica esse balanço aqui meio que on-off, uma liga, outra desliga, uma liga, outra desliga. E funcionalmente, preste atenção aqui, funcionalmente no dia a dia, isso se manifesta como? Na sua incapacidade de prestar atenção com tanta eficiência, que é um problema muito relatado nos estudos que envolvem analisar as consequências funcionais da privação de sono. E o mesmo ocorre quando você quer se desligar um pouco das tarefas. Você não tem tanta facilidade em se desligar das tarefas, o que é importante também, você ter esses momentos de descanso, porque a outra rede ela é teimosa e ela não se desliga tanto, a DMN não liga tanto e a outra continua um pouco ali ativa. Funcionalmente, isso pode te dar
principalmente se você é uma pessoa desinformada no sentido de o que é uma patologia, etc., uma sensação feels like TDAH. Entre muitas aspas. Não estou dizendo que problema do sono causa TDAH, nada disso. Estou dizendo que a consequência comportamental pode lembrar em alguns aspectos uma pessoa com TDAH, principalmente TDAH desatento, predominantemente desatento. Talvez por isso muitas pessoas acham que tem TDAH, porque muitas pessoas estão dormindo mal. E isso pode ocorrer inclusive em pessoas que não têm insônia, mas em pessoas que têm noites de sono mal dormidas porque chegam tarde do trabalho, dormem menos que o necessário, se estressam muito e qualquer outra atividade aí que a gente possa imaginar. Tá? Então isso aqui faz com que a pessoa tenha uma inconsistência na atenção, na memória de trabalho e na capacidade de performar. Ok? Isso aqui, galera, é um gráfico de um estudo muito maior. Inclusive, nesse estudo aqui, os pesquisadores botam outros gráficos explicando o que ocorre no sistema de recompensa, porque aqui a gente está falando só na capacidade de executar tarefas atencionais. Mas ocorre também algo parecido no sistema de recompensa quando você dorme mal, fazendo com que a sua capacidade de deliberar o que é uma recompensa valorosa para você ou não fique míope, mais ou menos. Você tem mais dificuldade de escolher entre recompensas que você acha que vão ser boas para você. E isso pode explicar o fundamento neurobiológico de uma maior impulsividade naquelas pessoas que dormem mal. Aliás, se você tem interesse em entender mais sobre esse tema em outras áreas da vida, pense em assinar o reservatório de dopamina que nós temos. Eu tenho essa aula completa lá, tem 1h30, não, 1h10 na verdade essa aula, explicando esse artigo passo a passo para você compreender o que envolve, o que muda no seu cérebro quando você dorme mal e etc. E também tem uma série de aulas explicando algumas mudanças comportamentais que você pode fazer no seu dia a dia para tentar reduzir o quão ruim é o seu sono e tentar melhorar um pouco aí a qualidade do seu sono. É super barato, é uma comunidade incrível, o QR Code está aqui na tela, o link também está na descrição, então considere fazer parte do nosso projeto. Beleza? Então é por isso que sempre que me perguntam qual que é o fator mais subestimado para ter uma maior produtividade, eu digo com bastante certeza que é uma boa noite de sono. As pessoas acham que uma boa noite de sono não fará tanta diferença, mas faz. E muitas pessoas nem sabem que estão sendo prejudicadas por dormirem mal. E não necessariamente precisa ter um quadro de insônia grave, etc. Inclusive, acho que o artigo mais citado da revista Sleep, um artigo científico de uma revista, como o próprio nome diz, envolvida com sono, que só publica coisa de sono, é um trabalho onde os pesquisadores mostraram que as pessoas que dormem mal, elas acham que não tiveram prejuízo nas suas faculdades cognitivas, mas quando você mensura isso na prática, elas tiveram sim. Então, às vezes você dorme mal, acha que não está tendo prejuízo, mas se alguém vai mensurar, talvez você tenha sim quando comparado a você antes de dormir mal. E aí, claro, né, galera, tem momentos da vida que a gente tem que dar porrada. Não vou ser aqui o moralista de saúde dizendo, cuidado. Não, tem momentos da vida que você vai ter que dar porrada, vai ter que sacrificar o seu sono, vai ter que resolver a sua vida, passar numa prova, passar num trabalho, ganhar uma promoção, resolver um negócio, trabalhar, estudar, até morar mais perto do trabalho, não pegar tanta condução, sei lá. Fato é que você tem que ter um plano a médio prazo para você não ficar nessa de dormir mal para sempre, porque isso é muito, muito, muito prejudicial. Eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo e mande para alguém que você acha que tem interesse. Estou voltando a produzir conteúdo aqui para o YouTube, deixei parado um tempo e assim você reforça o meu comportamento de voltar aqui e gravar vídeo para vocês com conteúdos educativos. Valeu? Nos vemos no próximo vídeo e até lá!